Você ficará grávida e terá um filho cuja cabeça nunca será tocada por uma navalha, porque o menino será um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre. Ele assumirá a liderança na libertação de Israel das mãos dos filisteus. Animada e surpresa, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoa orou ao Senhor, pedindo que ele enviasse o anjo novamente para ensiná-los a criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoa e o anjo retornou. Manoa perguntou ao anjo: quando suas palavras forem cumpridas, qual será a regra que governará a vida e o trabalho do menino? O anjo reiterou as instruções. A esposa de Manoa deve fazer tudo o que ele lhe ordenou. Logo depois, a esposa de Manoa deu à luz um filho e eles o chamaram de Sansão. Conforme Sansão crescia, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo enquanto ele estava em Maanedã, entre Zora e Estel. Quando jovem, Sansão desceu a Tímna, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse aos seus pais: vi uma mulher filisteia em Tímna. Agora, tragam-na para mim, para ser minha esposa. Seus pais ficaram consternados por ele querer se casar com uma filisteia, perguntando: não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você deve ir aos filisteus incircuncisos para obter uma esposa? Mas Sansão insistiu: tragam ela para mim. Ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que estava procurando uma ocasião para confrontar os filisteus. A caminho de Tímna, Sansão encontrou um jovem leão. A floresta era densa e o caminho estreito, quando, de repente, um rugido cortou o ar. Um jovem leão, feroz e selvagem, atacou Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e com uma onda de força divina, Sansão despedaçou o leão com suas próprias mãos, como alguém despedaçaria um cabrito. A carcaça do leão estava em pedaços, um testamento da incrível força de Sansão, mas ele não contou, nem ao pai, nem à mãe, o que havia feito. Mais tarde, quando voltou para se casar com a mulher, ele se virou para olhar a carcaça do leão. Nela, ele viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando se juntou aos pais, deu um pouco a eles, e eles também comeram. Mas ele não contou a eles que havia tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Timnir, Sansão propôs um enigma aos seus 30 companheiros filisteus. Deixe-me contar-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem me dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Se vocês não puderem me dizer a resposta, vocês devem me dar 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Conte-nos seu enigma, eles disseram. Vamos ouvi-lo. Ele respondeu: do comedor, algo para comer, do forte, algo doce. Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, eles disseram à esposa de Sansão: convença seu marido a explicar o enigma para nós, pois queimaremos você e a casa de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para roubar nossa propriedade. Então a esposa de Sansão se jogou sobre ele, soluçando: você me odeia, você realmente não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas você não me disse a resposta. Eu nem expliquei para meu pai ou minha mãe. Ele respondeu: então, por que eu deveria explicar para você? Ela chorou durante os 7 dias inteiros da festa. Então, no 7º dia, ele finalmente contou a ela porque ela continuou a pressioná-lo. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol, no 7º dia, os homens da cidade lhe disseram: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que um leão? Sansão disse a eles: se vocês não tivessem arado com minha novilha,
não teriam vendido meu enigma. Então, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele desceu a Ascalon, matou 30 de seus homens, despojou-os de tudo e deu suas roupas para aqueles que haviam explicado o enigma. Queimando de raiva, ele voltou para a casa de seu pai, e a esposa de Sansão foi dada a um de seus companheiros, que o havia acompanhado na festa. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Ele disse: "Vou ao quarto da minha esposa." Mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha tanta certeza de que você a odiava." Ele disse: "Que a dei ao seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais atraente? Leve-a em vez disso." Sansão disse a eles: "Desta vez, tenho o direito de me vingar dos filisteus. Eu realmente os prejudicarei." Então, ele saiu e pegou 300 raposas e as amarrou cauda com cauda em pares. Ele então prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no grão em pé dos filisteus. Os campos estavam em chamas, o cheiro de plantações queimadas enchia o ar, e os gritos dos filisteus ecoavam enquanto seu sustento se consumia em chamas. Ele queimou os feixes e o grão em pé, junto com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem fez isso, disseram a eles que Sansão, o genro de Tinita, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a casa dela e de seu pai. Sansão disse a eles: "Já que vocês agiram assim, juro que não vou parar até me vingar de vocês." Ele os atacou violentamente e matou muitos deles. Então ele desceu e ficou em uma caverna, na rocha de Edam. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: "Por que vocês vieram lutar contra nós?" "Viemos para levar Sansão prisioneiro." Eles responderam: "Para fazer a ele o que ele fez a nós." Então 3.000 homens de Judá desceram a caverna, na rocha de Edam, e disseram a Sansão: "Você não percebe que os filisteus são governantes sobre nós? O que você fez conosco?" Ele respondeu: "Eu apenas fiz a eles o que eles fizeram a mim." Eles disseram a ele: "Viemos para te amarrar e entregá-lo aos filisteus." Sansão disse: "Me jura que vocês não me matarão?" "Sim," eles responderam, "nós apenas o amarraremos e o entregaremos a eles. Nós não o mataremos." Então, eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para cima da rocha. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus vieram em sua direção gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços ficaram como chapas carbonizadas e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma mandíbula fresca de um jumento, ele a agarrou e derrubou 1.000 homens. O chão estava coberto de caídos. Sansão de pé, ensanguentado, mas vitorioso, a mandíbula apertada em sua mão. Então Sansão disse: "Com a mandíbula de um jumento fiz jumentos deles. Com a mandíbula de um jumento matei 1.000 homens." Quando ele terminou de falar, ele jogou fora a mandíbula, e o lugar foi chamado de Ramat-Laai, porque ele estava com muita sede. Ele clamou ao Senhor: "Você deu a seu servo esta grande vitória. Devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos?" Então Deus abriu o lugar oco em Laai, e água saiu dele. Quando Sansão bebeu, sua força retornou, e ele reviveu. Então a fonte foi chamada Enacore, e ainda está lá, em Lahai. Um dia, Sansão foi para Gaza, onde viu uma mulher bonita. Ele entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado: "Sansão está aqui." Então eles cercaram o lugar e o esperaram a noite toda no portão da cidade. Eles não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo: "Ao amanhecer, nós o mataremos." Mas Sansão ficou ali apenas até o meio da noite. Então ele se levantou e segurou as portas do portão da cidade, junto com os 2 postes,
e as arrancou, com a tranca e tudo. Ele as levantou sobre os ombros e as carregou até o topo da colina, que fica de frente para Hebrom. O poder absoluto necessário para arrancar e carregar os portões da cidade foi uma demonstração da incrível força e desafio de Sansão. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soraque, cujo nome era Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: "Veja se você pode atraí-lo para mostrar a você o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós lhe dará 11 ciclos de prata." Então Dalila disse a Sansão: "Me diga o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado." Sansão respondeu a ela: "Se alguém me amarrar com 7 cordas de arco novas que não foram secas, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Então, os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 cordas de arco novas que não foram secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos na sala, ela o chamou: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Mas ele arrebentou as cordas do arco tão facilmente quanto um pedaço de corda arrebenta quando se aproxima de uma chama. Então Dalila disse a Sansão: "Você me fez de bobo. Você mentiu para mim. Venha agora. Diga-me como você pode ser amarrado." Ele respondeu: "Se você tecer as 7 tranças da minha cabeça no tecido do tear e apertar com o alfinete, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças da cabeça dele, as teceu no tecido e apertou com o alfinete. Novamente, ela o chamou: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Ele acordou do sono e puxou o alfinete e o tear com o tecido. Então, ela lhe disse: "Como você pode dizer, 'Eu te amo', se você não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força." Com tanta insistência, ela o cutucou, dia após dia, até que ele ficou farto disso. Então, ele contou tudo a ela. "Nenhuma navalha jamais foi usada no meu cabelo", ele disse, "porque eu sou um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria, e eu me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem." Quando Dalila viu que ele lhe havia contado tudo, ela mandou dizer aos governantes dos filisteus: "Voltem mais uma vez. Ele me contou tudo." Então os governantes dos filisteus retornaram com a prata em suas mãos. Depois de colocá-lo para dormir em seu colo, ela chamou alguém para raspar as 7 tranças de seu cabelo e então começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela gritou: "Sansão, os filisteus estão sobre você." Ele acordou do sono e pensou: "Vou sair como antes e me libertar." Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Então os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarrando-o com algemas de bronze, eles o puseram para moer grãos na prisão. Mas o cabelo em sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Agora os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagã, seu deus, e para celebrar, dizendo: "Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos." Quando o povo o viu, eles louvaram seu Deus, dizendo: "Nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos." Enquanto eles estavam em alto astral, eles gritaram: "Tragam Sansão para nos entreter." E ele se apresentou para eles. Quando eles o colocaram entre os pilares, Sansão disse ao servo que segurava sua mão: "Coloque-me onde eu possa sentir os pilares que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar neles." Agora, o templo estava lotado de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no terraço
havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo à apresentação de Sansão. Então Sansão orou ao Senhor. Soberano Senhor, lembra-te de mim, por favor, Deus. Fortalece-me só mais uma vez e deixa-me com um golpe vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então Sansão estendeu a mão para os 2 pilares centrais sobre os quais o templo estava, apoiando-se neles, sua mão direita em um e sua mão esquerda no outro. Sansão disse: deixa-me morrer com os filisteus. Então ele empurrou com toda a sua força e o templo dos governantes e todo o povo nele caíram. O chão tremeu, as paredes ruíram e os gritos dos filisteus encheram o ar enquanto o templo desabava. Assim, ele matou muito mais quando morreu do que enquanto viveu. Então seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Zora e Estulo, no túmulo de Manoa, seu pai. Ele liderou Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um lembrete poderoso de como Deus pode usar até mesmo indivíduos falhos para realizar seus propósitos. A força extraordinária de Sansão era igualada apenas por suas fraquezas humanas, mas no final, ele cumpriu sua missão divina. Por meio de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus.